novos, né? Vamos lá, André. Eu vou mostrar a tela aqui para você. Hum. Bom, a gente vai fazer basicamente uma apresentação rápida aqui, tá? Da nossa introdução, o que que a gente busca, o objetivo, o que que vai fazer o curso, o que que eu vou te passar. O que que basicamente hoje a gente está fazendo hoje? A gente está vendo hoje aquela deficiência que você já conhece no mercado de mão de obra na Sim, parte de delineamento. sim. Então, devido a essa carência, o que que eu estou tentando fazer com o curso? Meu curso era voltado mais à área de tubulação industrial. E Hum. com essa mudança de mercado, com essa necessidade, a gente adaptou o curso ao mercado, à necessidade das empresas hoje que elas têm. Então, basicamente, lá na Gran, a gente também está tendo dificuldade, em outras empresas, Eftos, Ocean, e por aí vai. O que que eu vou fazer com vocês, basicamente, no curso? Ele vai buscar, a gente vai desenvolver toda a parte de capacitação sua para a realização do delineamento. Eu não vou te treinar em delineamento de pintura, nada disso. Eu vou treinar você para caldeiraria. Show. Então, eu vou fazer o quê? A gente vai fazer levantamento de necessidades, né, dos clientes para realização. O que que o delineador basicamente faz? Levantamento de necessidade técnica do cliente, né, para realização do serviço a ser executado. A interação, então, ele tem a parte de interação que ele faz também dentro da empresa, projeto, compra, fabricação, etc. Então, assim, a gente vai tentar fazer o que agora? A gente tem as áreas nossas de atuação, que é a área industrial, plataformas, refinarias e fábrica. Muita gente fica falando assim, vou ser delineador, vou trabalhar só para a Petrobras. Não, já aconteceu, você pode trabalhar em outros segmentos. Não significa que você vai fazer o curso, que você vai ser delineador. Às vezes o cara está iniciando, ele pode ser um desenhista, ele Sim, pode correr para a área de técnico de materiais, que é a sua praia aí. Então, assim, ele vai possibilitar várias coisas. Basicamente, eu coloquei uma carga horária de 40 horas online e a gente botou essa presencial. Essa presencial, basicamente, a gente tem marcado alguns sábados e o pessoal beleza. e aí o pessoal está fazendo o quê? Um sábado ou outro, mas eu vou fazer diferente. A gente vai fazer os exercícios. Então, eu vou sempre estar passando os exercícios para você. Você vai fazer os exercícios, vai me devolver, eu vou corrigir os exercícios e vou tirar suas dúvidas, né? O que que a gente vai ver de conteúdo? A gente vai ver essa partezinha de introdução. Nós vamos entrar na parte de tabela, os tipos de válvula, identificação das linhas de tubulação, utilização das specs, identificação de classe de pressão e temperatura, elevações de tubulação, a parte de elevação das linhas, para a gente poder saber quando é que está a linha de centro, quando é do fundo da tubulação, a gente vai ver. A gente vai conhecer um pouquinho das normas, que é basicamente o que a gente vai trabalhar muito. E norma, ANSI, ASTM, eu vou passar para vocês também, a nossa para vocês terem. A parte de vistas, de tubulação, planta, elevação isométrico, que é basicamente o que vocês vão usar muito. Sim. Desenvolvimento de isométricos, desenvolvimento de suporte de tubulação, detalhamento de fabricação. Aí nós vamos entrar, depois que você ver toda essa parte de aqui, da introdução toda, nós vamos fazer a parte de começar a fazer realmente os delineamentos. Por que que eu já não vou direto para cá? Por causa que justamente você tem que passar por toda uma etapa inicial para depois começar a fazer isso aqui, a Sim. parte de alinhamento. Então vamos lá, a gente tem a parte, eu vou explicar a agenda de embarque, levantamento de campo, e a gente vai começar a fazer alguma coisa de delineamento. O que que geralmente eu faço? Alguns exemplos. Eu tiro algumas fotografias de alguns serviços na plataforma a bordo e a gente utiliza para fazer o delineamento. Ah, tá. Vai ter uma ideia de tempo, que é para fazer aquela parte de horas, né? Quantas horas vão ser para as atividades, né? O descritivozinho de atividades. E no finalzinho a gente faz um testezinho que é um delineamentozinho completo, com foto, planta-chave, toda essa parte que eu vou explicar para você. O que que a gente vai fazer aqui? Eu fiz aqui para você, basicamente eu vou pular essa parte aqui. E aqui eu vou te mostrar um pouquinho do que a função de delineador, eu basicamente vou te explicar que aqui, antigamente a gente tinha a parte de projeto,
que tinha um profissional basicamente especializado. A Petrobras resolveu, por causa de custo, em termos de custo, reduzir isso aqui, viu que não haveria necessidade, por causa de repetição, essas coisas, e falou o quê? Somente vamos substituir. Então, para substituir, eu preciso de um cara que vai copiar. Então, a função do delineador não é projetar, é ir É, a bordo, tirar xerox literalmente do que está lá em cima, fazer um croquis e colocar para substituir. positivo. Então, a gente vem dessa forma. O que que o delineador tem que fazer? Ele tem que ter a capacidade para desenvolver croquis que possibilitem a substituição, melhoria de sistemas existentes. E aí o que entra uma parte até que eu toco muito que é isso aqui, ó. Ele, às vezes o cara tem que até desenvolver um pouco de algum projetinho novo, alguma linha nova, alguma coisa. Então ele tem que ter uma noção mínima de projeto para poder saber. Isso eu vou te explicar certinho, você vai conseguir fazer. Então assim, para fazer um delineamento, você precisa ter um conhecimento de base. E o que que eu estou proposto aqui? A minha proposta é ensinar como chegar nesse objetivo de uma maneira mais rápida e objetiva. Eu não vou ficar de enrolação com você, a gente vai trabalhar diretamente para poder desenvolver. Então, aqui eu coloquei os documentos básicos que a gente gera dentro de um delineamento, tá? Então, basicamente, a gente tem o que hoje? Dentro do delineamento? O relatóriozinho de embarque, que é a primeira coisa que a gente faz. Eu vou mostrar isso aí só para você ter uma ideia, descrevendo as informações, tudo que é pertinente, o que foi utilizado para gerar, os documentos de referência que você utilizou, você colocar a pessoa que foi consultada para definição do escopo, a especificação técnica utilizada, o plano de, se tiver caso, se você for fazer uma substituição de linha, se há necessidade de fazer um plano de bloqueio para poder fazer, que às vezes você vai substituir a linha, beleza, mas você vai ter que parar o sistema que está em funcionamento, então você tem que saber fazer um plano assim de bloqueio, identificar as condições de projeto, você vai colocar esquema de pintura utilizado e tem outras coisas que a gente vai vendo. Aqui eu dei um exemplo, eu vou te mandar, esse materialzinho está no grupo, eu já até te passei. Sim, Então aqui é o relatóriozinho de embarque, a parte de documentação. Aqui é a parte de relatório fotográfico. Então as fotos, a tubulação, tá vendo? O local onde vai ser e o serviço que vai ser feito, tá vendo? Planta-chave, para você ter uma ideia. Onde vai ser feito o serviço que a gente estava conversando. E aqui você vai ter que saber fazer os croquis de remoção, fabricação, instalação e o delineamento de tarefas. Então, basicamente, isso aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Quando você vai fazer. No delineamento de tarefa, a gente coloca todas as horas, tá? E as funções que vão estar envolvidas naquela atividade. Vai fazer uma substituição de alguma coisa, alguma linha, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ver a necessidade de andaime. Ah, não vai usar andaime, não há necessidade, eu vou usar escalador. Beleza. A serviço você pode utilizar escalador. Há serviço que você não utiliza andaime. Mas a maioria dos serviços acaba tendo que montar andaime. Mesmo com escalador a bordo lá, não tem muito para onde correr, não. Minuta de material, tá? Então aqui é onde a gente vai colocar todo o material necessário para a execução do serviço. E a gente sempre coloca, André, por fase, aquilo que você... Ó, um exemplo, eu sempre tive o costume, ó, fabricação, você sim, coloca. Ah, tudo que é o material que eu vou fabricar para fabricação, montagem. Geralmente na montagem, você coloca o quê? Geralmente só os materiais, junta, sim. parafuso, é só os materiais realmente, grampo U, essa parte que você vai utilizar lá. Então, nesse início aqui, eu te passei esse documento aqui, para você dar uma olhada. E eu vou abrir aqui, já, para a gente fazer uma coisa aqui. Eu te apresentei a função, e aqui, vamos lá, a parte dos exercícios. O que que acontece?
Abriu. Basicamente, o que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a ver a parte de conexão, que é o que você vai olhar muito, você vai utilizar muito, são as partes de conexão, tá? Então, o que você vai fazer? A gente vai começar a usar muito que você vai colocar, fazer, que é o Conforja. Eu vou colocar lá no depois e você pega ele para fazer. Então, basicamente, você vai usar esse cara aqui de uma maneira geral. O que acontece? Você tem aqui, para a parte de curva, você vai vir baixando ele, baixando, baixando. Aqui você tem T, tá vendo? As conexões, ó, T, redução, nipple, e aqui a parte de curva. Se você observar aqui, ó, curva raio longo, tá? 90 graus. E você tem também aqui, se você for passar, raio curto também, as dimensões. O que você vai ver aqui, ó? Curva de raio longo. Basicamente a letra, a distância do centro até a face dela. Então você vai descontar essa distância aqui quando você tiver uma tubulação, um spool. Você tem um tubo conectando aqui, ó, tá vendo? Sim. Beleza, tá nessa extremidade. Então para você saber qual o seu comprimento do seu tubo, você vai descontar essa distância aqui, ó, na curva, a letra A, que é basicamente isso aqui no exercício, quer ver? Aí a gente acha o raio, né? Ou É o não? raio, o raio da curva, positivo. Isso. Aí o que acontece? Quando você for fazer aqui, se você pegar a tabelinha do Conforge, você vai vir na letra A para a curva, o raio da curva de 90 graus, e letra B para o raio da curva de 45 graus. Qual é a brincadeira que você vai ver aqui, ó? Vamos dizer assim, ó, 2 polegadas, 76, 3 polegadas, 114, e aí vai tirando essa dimensão aqui. Se você pegar hoje, pegar um esqueminha é o seguinte, se você pegar 31,8, 31, se você pegar 38,1 vezes 2, vai dar o raio da curva, você tá vendo? Sim. Esse é um fator, isso é uma constante. Se você usar para qualquer diâmetro, 38,1 vezes, um exemplo, 6 polegadas, ó, 228,6, ó, 4, 5, 6 polegadas, ó, 228,6, tá vendo? A mesma distância. Então você já tem 38, é 38, 38. 38, 38,1. Tá, entendi. E se você for pegar o de 45, você vai usar 15,9. Ó, para 45. É, o bichinho quer atenção, rapaz. Você chegou agora aí, ó. É. Ó, Mas vai lá, 15,9. vai lá. 15,9 vezes 2 dá 31,8. Então, basicamente, você vai ter o quê? Vai ter essa distância aqui da curva de raio curto, que é a letra B, tá? Se você for na nossa tabela, se você for no exercício que eu vou te passar para você já começar a mexer, você basicamente vai pegar essas folhas aqui e vai preencher. O que acontece? Aqui, ó, uma curva de 45 graus, o diâmetro dela, 8 polegadas, e o schedule. Você vai pegar a distância do centro até a face, que é a letra B, e vai colocar aqui. Do centro até a face você vai colocar também. E aqui você vai ter que pegar o quê? Você vai usar o diâmetro externo, que é essa cota aqui, ó. Ah, tá. O diâmetro interno É.
E aqui é a espessura de parede. Pô, mas aí como é que eu vou consultar a tabela? Vamos lá, para tubo. Você vai vir aqui no Conforge. Vamos lá, um exemplo. Aí, Lá aí é a só gente... ir pro tubo, né? Isso, você vai ver aqui, ó. Vamos lá. No exercício, está se pedindo um tubo de 8 polegadas, Schedule 20, tá vendo? Se você for na tabelinha aqui, ó, do Conforge, ó, aí você tem o diâmetro nominal da tubulação, tá vendo? Então vamos lá, 8 polegadas. 8 polegadas você tem o diâmetro externo, tá vendo? Espessura de parede e o peso de acordo com a espessura de parede. E aqui estão os schedules. Vou te mostrar aqui para você entender, ó. Para 8 polegadas, a gente tem, ó, 8 polegadas. O schedule é 20, ó. 20 schedule. Então, se você for vindo aqui, ó, você tem uma espessura de parede, ó, de 6,4, tá vendo? A espessura, ó. Conseguiu acompanhar aqui, ó? A espessura de parede do tubo, ó, que é essa distânciazinha aqui, ó. Como é, Vinícius? Que você achou 8 no 20 lá? Aqui, ó, 8 polegadas, ó, diâmetro Não, nominal. lá na tabela. Na tabela, você vai vir por aqui, ó. Você vai Então, ver o diâmetro nominal, ó, tá vendo? Dela, ó, diâmetro nominal da tubulação, tá vendo? Ó, tubo de uma, sim, ok. tubo de 3, aí você vai vir no tubo de 8, que é o seu. Essa última colunazinha sua do lado direito é a coluna que dá as espessuras de parede, tá vendo? De acordo com o schedule. Ok, achei. Aqui, ó, 20, o schedule 20, beleza? E aí você tem a espessura de parede, 6,4. Então Achei. você, Tava com um zoom no celular aqui, aí eu não vi o 20, não. entendeu? Aí você vai usar 20, 6,4. Então você colocou aqui, ó, a espessura de parede. Então você vai voltar no exercício, aqui, ó. Então E vai ficar vai, ali. vai botar 6,4. O diâmetro externo. Ah, qual seria o diâmetro externo aqui? Se você for olhar aqui, ó, voltar na tabelinha, ó o diâmetro externo aqui, ó, 219,10. Tá vendo? 1, aqui, ó. Então você vai vir aqui no exercício, vai colocar 219,1. Aí você tem já a espessura de parede 6,4 e 219,1 aqui. Então, se você vier aqui, ó, 219,10 é o diâmetro externo, tá vendo? Ó. Sim. Soma, né? Menos a espessura de parede é 6,4, tá vendo? Só que ela tá dos dois lados, ó, de um lado e do outro. Então você vai descontar ela duas vezes para achar o seu diâmetro interno. Então Sim. você vai menos 12,8. Menos dá 206,3 aqui o diâmetro interno. Sim. Essa conta, você vai fazer a mesma coisa para as outras conexões, ó. Um exemplo. Curva de raio longo, a mesma coisa, letra A, tá vendo? Então vamos lá, de 8 polegadas. Aí eu quero saber essa distância de centro à face aqui. Você vem, pega a Soja. calculadora. Você não precisa, se você quiser não ir nem no Ah, conforto, você ok. ó, 38,1 vezes E 8. 8. 304,8 aqui, ó, a distância de centro até a face. Aí você vai precisar fazer o que agora? Pegar, você já tem o diâmetro externo, que é 219,10, mas ó, mudou o schedule, é 30, tá vendo? Então a espessura de parede aqui, ó, ela é maior, tá vendo? Porque o que que acontece? Quando você for reparar aqui, ó, quanto maior a gente for tendo a espessura, maior o schedule, maior é a sua espessura de parede, tá vendo? Ela vai aumentando. E aí Sim. você vai aumentando o peso. Ó, se você for no schedule 30, é 7. 7.
Então, seria 219,1 219,1 menos 14. Tá 205,1. Então, aqui, você voltando lá no exercício. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tá com janela demais aberta. Aí, beleza, agora sim. Tá, aí ficou melhor. Então, você já tem o diâmetro externo. Vamos lá, André. Se você fosse olhar uma curva de raio curto, que é o caso lá, agora que você vai fazer. Então, basicamente, na curva de raio curto, você vai ter a mesma distância, ó. Raio curto, tá vendo? Se você olhar aqui, ó, geralmente você só tem uma curva de 90 graus raio curto. Então, se você pegar aqui, ó, dá 26,4, 26 ou 25, peraí. Só para fazer a conta aqui. Deixa a calculadora. Eu tô na dúvida do seguinte, 25,4 vezes 3. É isso aqui, ó. Então, se você pegar o fator de 25,4 vezes o diâmetro, você vai achar o raio da curva de raio curto. Raio Ó, curto. você usa 25,4 vezes 6. Um tubo de 6 polegadas. A curva tem 152,4, tá vendo? Então, basicamente, o que você vai fazer? Eu vou botar esse exercício aqui das curvas para você já começar a fazer. Depois que você preencheu das curvas, você vai ter esse exercício de curva. Você vai pegar todo para a gente começar a fazer. Você terminou de fazer o exercício da curva, eu vou fazer um outro vídeo já explicando aquela parte de conexões que é o próximo. E já vou passar aqui para você também. Ah, tá. Aqui você vai ter a parte do T e você vai ter mais coisas. Então eu vou disponibilizar isso aqui para você. O que que é o T? O T no T basicamente você vai descontar, tá? Essa distânciazinha aqui, ó, a letra M, tá vendo? A distância do centro à face. Então você tem essa extremidadezinha aqui e você tem essa extremidade aqui, ó, centro à face, centro à face. Qual é a letra? A letra é C, ó, C, C e M. Qual é a diferença? Se você tiver um T de redução, essa cota aqui, a M, vai ser diferente. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Ó, 4 polegadas, ó, C, centro e M são iguais, ó, tá vendo? Sim, Se você tem de redução, o M já fica diferente, ó. sim, sim. E aí, basicamente, o que que você vai fazer aqui? Você vai pegar e vai preencher essas letras aqui, ó, a letra C e a letra M. E aqui, mesma coisa para você poder pegar o esquema, ó. O tubo lá, né? Diâmetro externo, diâmetro Inter. interno e espessura de parede. Às vezes é maçante, mas é para você acostumar. Sim. Então, basicamente, você vai ter isso daqui. E você também aqui vai ter vou até a redução aqui para você fazer. Redução concêntrica. Aqui você tem a redução concêntrica e excêntrica. Se você for na tabelazinha do Conforja, tá? Você vai ter o H, tá vendo?
é o comprimento, o H é sempre o comprimento da redução, tá vendo? H, ó. Beleza. O que que você vai ver? Olha só. O comprimento da redução é a letra H, ó, 76,2, ó, 76,2. Então, você tem... Qual é a redução? Você pode reduzir como? Você pode reduzir de 2 para 1,5 polegadas, de 2 para 1,25, 2 para 1 e 2 para 3/4. É onde Certo. é comercial, tá vendo? É onde você vai encontrar, vou reduzir, vou fazer uma redução, eu tenho um tubo de 2, posso usar um T de uma redução? Pode, você vai verificar, ó. Tem uma redução comercialmente de 4 para 2? Você tem, ó. E o comprimento é o quê? É isso aqui, ó. Ah, eu quero saber o peso. STD-W é equivalente a 40. XS, como se você tivesse 80 aqui, tá vendo? Então, se você olhar aqui, ó, de 4 para 2, o comprimento é 101,6. Então, basicamente, você vai vir aqui na tua tabela e vai colocar o comprimento dela, vai colocar o comprimento. E essa folha aqui também você vai colocar, fazer o comprimento. Então, o que eu vou deixar para você? Vou deixar até aqui. Depois nós vamos usar um pouquinho a parte de flange, tá vendo? Tá? Mas eu não vou entrar nisso Sim. aqui agora, não. Vou já deixar para você já fazer esse exercício. Vou colocar lá no grupo os dois. E aí, basicamente, você vai fazer essas duas folhas a sua missão. O que que acontece hoje? Os exercícios. E aqui a gente tem... E que vai ser o que a gente vou mostrar para você. O que que acontece? A gente viu aqui a parte de utilização do curso, tudo, introdução, basicamente eu não enrolei aqui. E aqui tem um exercício que não apareceu lá, por isso que eu vim aqui, que é o exercício do tubo, que eu vou disponibilizar para você, tá? Aqui é aquilo que a gente conversou, ó. Diâmetro externo, tá? Diâmetro interno e a espessura de parede. Então, você vai vir com um exemplo. Você tem o diâmetro externo aqui, ó, 219,10. Como é que eu sei qual é o diâmetro nominal? Você vai vir lá na tabelazinha do Conforja. Ó, diâmetro externo, tá vendo? Tô. Aí você vai vir aqui e vai procurar 219,10, ó. 219,10, diâmetro nominal de 8 polegadas, tá? 8 polegadas, então você sabe que seu tubo aqui, no seu exercício, na sua tabelinha aqui, ó, é 200, então o seu diâmetro nominal é 8 polegadas. Ah, eu tenho 6,4 de espessura de parede. Qual é o meu schedule? Então aí você volta lá no Conforja e você vai olhar, 6,4, o schedule é 20. Então você vai colocar aqui no teu exercício schedule 20. O diâmetro interno para você pegar. Então você vai pegar o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura de parede, que é aquilo que a gente conversou dos dois lados, e você vai achar o diâmetro interno. Eu vou disponibilizar isso aqui para... Até agora, tá tranquilo? Tá, entendi agora. Ao Beleza. contrário, né, cara, que eu faço. É. Não, foi o outro lá, eu tinha que colocar interno, externo. Exato. Agora para você dar que eu tenho que achar a Isso. polegada e tudo mais. Isso. Aí eu vou dispor... O que que vai ficar para você de exercício? Você vai pegar tudo isso aqui e já vai fazer, ó. O tubo. Depois do tubo você vai fazer a curva. E depois da curva você vai fazer o T redução, para a gente poder ter uma ideia de conexão. Depois eu vou te explicar na próxima aula, a gente fazendo esse exercício, você vai me mandar, a gente vai fazer essa parte aqui de flange, para você, flange de pescoço, flange sobreposto, flange de encaixe solda,
e depois, falando de cego. E aí, basicamente, depois a gente vai começar a fazer uma partezinha de exercício. O que é que a gente vai ter de exercício para a gente fazer? Aqui, basicamente, só para você ter uma ideia rápida, é o tag da tubulação. Através do tag da tubulação, a gente vai ver o fluido, vai descobrir a spec que está sendo utilizada, e aqui é o tipo de exercício que você vai usar todas aquelas ideias de conexão. O comprimento aqui da redução seria a letra H, então você vai somar. Depois você vai aprender aqui o pescoço do T, a letra que você usa, que é o H, que depois eu vou te explicar. Centro, a face da curva, que é a letra A, tá vendo? Então você vai somar tudo isso aqui e vai descobrir essa cota aqui. Isso é o próximo exercício que a gente vai estar fazendo, tá? Outro exercício que a gente tem também depois aqui, que eu te mencionei lá com você, é a parte de elevação de tubulações. Aqui a gente vai descobrir como que a gente faz. Aqui, massificamente, eu vou começar também, ó, tag, especificação de linha e classe de pressão. É basicamente isso que a gente vai estar vivenciando direto. E depois a gente vai começar a ver uma partezinha de simbologia, tá? De elevação. Isso aqui é vista como se a gente estivesse vendo na parte superior, de planta, vendo de cima, a vista superior. Eu vou estar explicando para você, tá? Isso daqui só para você ter uma ideia nos exercícios. E depois a gente vai começar a fazer alguma parte dos isométricos, desenhar na mão, fazer essa parte de cota. E basicamente a gente vai aprender o sentido. Localização, proa, polpa, bomborda, boreste. Dependendo aí se a plataforma é fixa ou móvel, a gente vai ver essa diferença. E, Entendi. e assim, aí o que que eu vou fazer contigo? Eu vou deixar os exercícios contigo. Eu vou colocar lá no grupo. Aí vou botar o Conforja também. E aí você pode fazer o quê? Baixa ele, faz esses exercícios aí, vai fazendo. E aí, na próxima aula nossa, que vai ser terça-feira, dá tempo de você fazer esses 3 exercícios, essas 6 folhinhas de exercício aí, dá para você fazer de tabela. Beleza. Show de bola. Beleza? Deu para você ter uma ideia do Deu, curso? pô. Gostei. Basicamente. Não, assim, ó, André, como eu conversei com você, né? E converso geralmente com todo mundo que sempre a gente está procurando. A ideia do curso, cara, é realmente ensinar as pessoas, não é enrolar, é ensinar. E como você já tem um conhecimento da parte de materiais, eu acho que vai ficar mais fácil. Não teria tanta dificuldade, não. Não, Mas tá, sim, sim. mas tá tranquilo. Eu fiz rápido aqui. Aí, quando você tiver com alguma dúvida, se for fazer, me procura, me manda um zap que a gente troca uma ideia. Beleza, dominado, cara. Dominado. Beleza, então? Valeu, cara. Valeu, Obrigado. André. Valeu, Conversamos boa noite. amanhã lá. Valeu. Valeu, até mais.